Olá, aluno, tudo bem? Bem-vindo de volta a mais uma aula de História do nosso Pré-ENEM. Eu sou a professora Yasmin e hoje eu trouxe a Era Vargas para a gente relembrar esse assunto aí tão queridinho do Enem, né? Vamos lá? Bom, como você pode ver na charge, o governo Vargas ele foi marcado por muitas nuances e muitas fases, né? Getúlio Vargas ele vai ficar no poder desde 1930 até 1945, ou seja, é o mais longo período de um governo depois, né, da proclamação da República, porque o primeiro, né, o mais longo de todos foi Dom Pedro II. Enfim, como você pode ver, o semblante de Vargas ele muda conforme, né, os anos vão passando. Isso porque os anos que vão de 1930 até 32 são a primeira fase do governo, é o governo provisório. Então, Getúlio Vargas ele estava ali tentando ganhar confiança, né? Estava tentando justificar a sua estada no poder. E no ano de 32 vai acontecer um episódio não muito agradável, que é a Revolução Constitucionalista. Em 33, vai ser iniciada a fase constitucional, que vai ser quando Getúlio vai lançar a nova Constituição. Mas, em 36, quando ele fica com um semblante mais sério, vai acontecer um novo episódio desagradável, né, para ele, em que ele vai precisar tomar medidas drásticas e vai lançar uma Constituição chamada Constituição Polaca, né, autoritária, dando início à fase do Estado Novo, que é um governo ditatorial. Entendendo essas três fases, agora vamos ao início do seu governo. Vamos entender como que Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930. Esse episódio, ele é conhecido como Revolução de 1930. Trata-se da chegada do Vargas ao poder. Mas antes de Vargas chegar ao poder, o governo brasileiro ele estava sendo dirigido por dois grupos políticos e econômicos bem definidos. Os leiteiros, né, Minas Gerais, e os cafeicultores de São Paulo, ou seja, a República do Café com Leite, que nós já estudamos numa aula anterior, aí você pode estar entrando nos portais, né, para assistir essa aula novamente. Então, esse revezamento Minas Gerais e São Paulo durava anos, e era um acordo fechado entre essa classe, essa elite oligárquica. Mas esse acordo ele acaba sendo descumprido quando, em 1930, o Partido Mineiro, né, a Aliança Liberal, vai lançar um candidato que não é um mineiro, que é um rio-grandense, né, Getúlio Vargas. O problema não era o fato de ele ser um mineiro, afinal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais eram aliados. O problema era que a eleição de 30 iria eleger um candidato mineiro pelo acordo, né? E não por quem seria esse candidato. Mas tá, o problema não é Vargas ainda, tá? O problema vai ser o candidato paulista, o candidato do Partido Paulista, Júlio Prestes, que tinha também uma trajetória política muito interessante. São Paulo estava programado para perder as eleições. Logo, lançando Júlio Prestes, eles iriam ganhar essa eleição. Os mineiros se sentiram então lesados e houve ali uma rusga entre eles. As eleições aconteceram e quem ganhou o pleito foi o Júlio Prestes, justamente o paulista, que deveria perder para dar sequência a esse acordo de revezamento entre Minas e São Paulo. Bom, então a derrota do Getúlio Vargas nas urnas causou um alvoroço, porque o partido da Aliança Liberal não aceitou essa derrota, né? E ficou insatisfeito. Mesmo Getúlio já tendo aceitado, o partido não aceitou. Então os ânimos não ficaram assim muito calmos, não. Aliado a isso, teve um outro episódio que agravou a situação, né, de inconstância, que foi o assassinato do vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, que era, na ocasião, governador do estado da Paraíba. O assassinato do João Pessoa vai ser uma peça fundamental para o golpe, né? Porque não deixou de ser um golpe, afinal Getúlio não foi eleito, como você percebeu.
João Pessoa, ele teria sido assassinado por outros motivos, motivos pessoais, motivos ligados ao seu governo estadual, e não nenhum fato ligado a Vargas. Mas era o momento ideal, né, para que o partido tomasse o poder. Acusaram, então, Washington Luiz de ter sido um dos mandantes do assassinato do vice do Getúlio, e isso levou à deposição do então presidente do Brasil, Washington Luiz. A junta militar, que vai estar aliada a Getúlio Vargas, é um acordo anterior entre eles, então vai tomar o poder e vai dar voz de prisão a Washington Luiz, que, insatisfeito com aquela situação, teria dito que não deixaria a cadeira presidencial, a menos que fosse preso ou morto. Então, automaticamente, a voz de prisão veio e ele foi deportado depois, né, claro, para a Europa. A 3 de novembro de 1930, então assume o governo Getúlio Vargas, que não tinha sido eleito por voto direto. Getúlio Vargas estava ali de forma inconstitucional. Assim, os paulistas, né, a população paulista fica insatisfeita e garante que ele não está ali por vias legais. Essa fase em que Getúlio Vargas vai assumir o poder em 30 é chamado de período provisório. Ele próprio garante que só vai ficar ali o tempo necessário. Mas algumas atitudes dele vão levar a essa insatisfação popular. Ele vai dissolver o Congresso, suspender a Constituição e começar a governar mediante atos adicionais, vai nomear tenentes como interventores dos estados, né, tirando assim a autonomia desses estados, vai criar o Código Eleitoral, vai continuar valorizando o café para manter a aliança com os cafeicultores e principalmente para manter a economia do país equilibrada, né? Vai incinerar o excedente do café. E tudo isso, né, vai levar à insatisfação dos paulistas, que vão se organizar e se rebelar, tendo início, então, uma revolução popular chamada de Revolução Paulista ou Revolução Constitucionalista de 32. Diante desse episódio de revolta, Getúlio Vargas ele se sentiu e se viu encurralado. Ele não poderia agir de forma autoritária, senão ele perderia o apoio. Então, a forma que ele encontrou foi atender aos pedidos dos paulistas e lançar a Constituição tão esperada. Essa revolução, como você pode ver, entre São Paulo e o governo federal e o governo do Getúlio Vargas, ela vai durar alguns meses, tá? Ela vai durar cerca de 4 meses. E os paulistas, eles vão estar sozinhos. Nenhum outro estado vai ajudá-los. Então, eles vão conseguir resistir, né? O embate com as tropas federais vai gastar muito, né, dos recursos humanos e também dinheiro da população. E como você está vendo aí nesse cartaz, nós temos o quê? Nós temos uma propaganda de alistamento. Infelizmente, durante, né, as batalhas, durante as lutas dos paulistas, houve um episódio em que 4 jovens morreram durante os protestos, né? Aí estão as siglas dos nomes deles, que viraram uma forma de convocação popular, né? Uma comoção muito grande surgiu após esse episódio. MMDC, Miragaia, Camargo, Drauzio e Martins foram os jovens que foram mortos nesse episódio. Então, a luta armada vai ter fim, como eu já disse anteriormente, com a elaboração da Constituição de 1934. Essa Constituição ela tem características muito importantes, né? Ela vai ser a segunda Constituição republicana do Brasil e ela vai vai afirmar alguns princípios e vai trazer novos. Vai afirmar o federalismo e vai trazer como novidade o sufrágio feminino, que é o voto feminino, as eleições diretas, porque antes as eleições elas eram com voto aberto, né? Não era secreto, e indiretas. Vai trazer a grande novidade, a grande característica do governo Vargas, que são os direitos trabalhistas. Agora, os trabalhadores vão ter uma jornada de trabalho definida e menor do que a anterior, uma jornada de 48 horas semanais, com salário mínimo, férias remuneradas, com a previdência social e a proibição do trabalho infantil. Além disso, Getúlio Vargas vai criar a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral.
Todos esses direitos trabalhistas, eles vão ser reafirmados lá no futuro, né, pelo próprio Getúlio Vargas, na CLT, que ele também vai dar sequência no segundo mandato, quando ele voltar, né, nos braços do povo depois de tudo isso. Bom, vamos entender agora o que mais marcou a fase constitucional. Em meio a toda essa confusão, vão surgir dois partidos políticos no Brasil, bem polêmicos também, porque a gente está aí vivenciando as vésperas da Segunda Guerra Mundial, né, em termos internacionais. Estamos no período entre guerras e no Brasil vai surgir um partido comunista, que é a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, e também vai surgir um partido neo- ou nazi-fascista, a Aliança Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Esses se sentiam apoiadores de Getúlio Vargas, apesar de ele nunca ter assumido isso. Bom, então esse não é um cenário muito favorável para uma vida pacífica. O que a gente está vendo então? A entrada do comunismo no Brasil vai representar uma ameaça para os interesses das elites e também para os interesses, né, de Getúlio Vargas, que acaba utilizando esse movimento comunista, né, a intentona comunista, como um pretexto para recrudescer o seu governo e para limitar as liberdades, planejando, né, um golpe que vai ser justificado por um plano fajuto chamado de Plano Cohen. O que seria o Plano Cohen? Seria um plano falso, elaborado, né? A ideia dele seria uma invasão comunista, que os comunistas iriam invadir, tomar o poder, derrubar toda a ordem estabelecida no Brasil. E esse plano justificaria a ação seguinte do Getúlio Vargas, que seria a tomada do poder, né? E a transformação numa ditadura. Então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso exercício. Hoje eu trouxe para vocês uma questão de Enem, né? Getúlio Vargas, ele é muito pedido no Enem, né? E a gente está vendo aí um texto motivador, seguido de algumas alternativas bem pequenininhas, né? Vai ser fácil, essa é uma questão assim, bem fácil de a gente identificar. Vamos lá? Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Epa, pera lá, então quer dizer que Getúlio Vargas permitiu, né, direitos trabalhistas e também permitiu a sindicalização dos trabalhadores, mas havia então restrições, né? Significa que esse movimento não era 100% livre. Então, no contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical caracterizado, observe bem, ele está pedindo no contexto histórico retratado pelo texto, né? Então, ele está se referindo a esse momento do governo Vargas, em que ele deu as bases para a legalização dos direitos trabalhistas, né? Os benefícios, as férias, que a gente acabou de citar, que foi na Constituição de 34. Logo, minha gente, se eu tenho uma alternativa que é a correta, nós temos os distratores. Vamos identificar, então, todas elas, depois a gente acha qual é a correta. Na letra A, está dizendo que, pelo reconhecimento de diferenças e ideologias políticas, né? Essas diferentes ideologias políticas que a gente conheceu hoje, né? Como, por exemplo, o socialismo, o anarquismo, o próprio comunismo, ou no caso do Getúlio Vargas aí, o fascismo e o nazismo, eles estão presentes nesse texto? Não, né? Então essa não é a alternativa correta. A letra B vai dizer que por um diálogo democraticamente constituído. Bom, a gente sabe, né, que não foi tão democraticamente assim a construção dessa Constituição, né, do Vargas, nem a estada dele no poder. E muito menos se fala disso no texto.
A letra C diz que pelas benesses sociais do getulismo, ou seja, dos benefícios, né, das coisas boas que o governo dele trouxe. Na verdade, a gente só está falando de uma delas, né, que é o direito trabalhista, que está justamente discriminado aí na letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer, né, que é o nosso gabarito, quer dizer que esses direitos trabalhistas, eles estão sob a tutela do governo, do Estado com E maiúsculo, que é a instituição. Então, é o Estado responsável por garantir esses direitos ao trabalhador, certo? Bom, vamos então para a nossa próxima questão de hoje. A gente já viu, né, que o governo Vargas ele é bem longo e na próxima aula nós vamos dar sequência às outras fases do governo dele, tá? Hoje a gente ficou aqui no iniciozinho. É uma nova questão de Enem, né? Uma outra questão de Enem aí de 2013, não tão recente, mas muito boa também, que também vai falar desse aspecto super importante do governo Vargas, que é a questão do trabalho, né? O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário, com toda a sua descendência espúrita. Nesse discurso, ele vai fazer referência a tudo aquilo que ele fez para os trabalhadores e para a população como um todo, e principalmente aquilo que o Getúlio Vargas tirou de circulação, algo que já estava ali há muito tempo. O que seria esse elemento que o Vargas tirou, que já estava ali há muito tempo? Em seu discurso de posse, como forma de legitimar o regime político implantado em 30, Getúlio estabelece uma crítica. Então, novamente te convido a lembrar e refletir. O que foi que o Getúlio Vargas criticou a ponto de ele tirar de circulação na realidade da política brasileira? Então, hoje nós vamos marcar a letra B, né? Vamos ser um pouquinho mais diretos, né? O controle político exercido pelas oligarquias estaduais. Por que seria a letra B, então? Porque nós estamos falando da política dos governadores, da República do Café com Leite, que o Getúlio Vargas desmantelou a partir do momento em que ele assumiu o poder. Basicamente, então, a República do Café com Leite, a República das Oligarquias, ela veio abaixo graças à chegada do Getúlio Vargas, né? Então, esse é um aspecto positivo do governo dele, né? Na aula de hoje, nós trabalhamos o governo provisório e a fase constitucional do governo Vargas. Na aula que vem, na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, o período ditatorial do governo Vargas e trabalharemos com outras várias questões. Se você está interessado em estudar um pouco mais, aprofundar os seus conhecimentos, assistir às aulas anteriores, reassistir e se afinar para o Enem, é só você entrar nas nossas plataformas, assistir às nossas aulas, resolver as atividades pelos livros que você recebeu e se preparar porque o Enem está chegando. Então, eu te vejo na próxima. Até mais!